minha gente, boa noite. Mais uma vez aqui, Despertando a Consciência no ar. Despertando a Consciência é um canal que está sempre nos remetendo a lembrarmos que precisamos fazer com que a nossa consciência se desperte, fazendo-nos lembrar de que é preciso que a gente tenha resiliência, competência na administração das nossas vidas e possamos estar sempre refletindo sobre as nossas verdadeiras necessidades, as necessidades que de fato temos, que são as necessidades espirituais. Nós estamos nas terças-feiras trabalhando com os estudos da espiritualidade, conforme foi postulado na obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, e ao mesmo tempo em que fazemos também uma oração que está voltada para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sofrendo, para as pessoas que estão acamadas, que estão com algum distúrbio emocional, moral ou físico. E também pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, que nos, que nos dê a paz, que nos dê a compreensão e que permita a esses irmãos que já partiram que se iluminem e que possam encetar uma nova jornada, já que temos certeza de que Deus não nos criou para nos matar, nem para nos fazer sofrer, mas sim para a felicidade verdadeira, que é aquela do espírito imortal, né? Então, nós vamos abrir o nosso estudo de hoje com a nossa oração, dizendo assim: Deus, nosso Pai, tu que sois, Senhor, todo poder e toda bondade, dá luz a todos os teus filhos, principalmente, Senhor, aqueles que estão passando pelas provações acerbas, as provações da dor, da dificuldade, da doença, da luta, Senhor, em busca do seu equilíbrio físico. Permite, Senhor, que as criaturas entendam que a doença é apenas um chamado de atenção para a reforma interior, para a transformação da criatura numa nova criatura. Permite também, Senhor, que os bons espíritos, os teus mensageiros do bem, que caminham sempre dentro das tuas leis de amor, de compreensão, de paz, que possam eles, Senhor, se aproximarem dessas criaturas e fazê-las enxergar a realidade na qual vivem, para que possam sair da ilusão das coisas materiais, das quais deveriam já ter se libertado, mas infelizmente pelos nossos processos evolutivos, pelas nossas prisões às coisas da matéria, ainda continuamos, Senhor, presos a ela. Que a tua bondade infinita encha a nossa vida, nos dê força, coragem para levarmos adiante as lutas que temos que encetar, as coisas que temos que construir, para que possamos, de fato, sermos felizes e podermos alcançar a plenitude, conforme já foi determinado e está no Evangelho Santo de Jesus, a nossa plenitude, a nossa verdadeira felicidade. Que assim seja e que Deus tenha compaixão de nós. Que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando o problema da alma depois que ela sai do corpo, quer dizer, aquilo que convencionou se chamar de maneira equivocada de morte. Gente, a morte não existe, não existe a morte. Nada morre, tudo se transforma.
E aquilo que a gente chama de morte do corpo físico, na realidade, é a libertação da matéria corporal para que a gente possa descobrir um outro mundo, um mundo espiritual, no qual vamos viver como seres livres da matéria. Se nós soubermos, enquanto por aqui, irmos nos libertando das coisas materiais que ainda nos escravizam, que ainda nos prendem. Então, essa postura, essa nossa postura, é uma postura de aprendizado, de abertura da nossa consciência, para que a gente possa ir adiante. Eu quero cumprimentar aqui os companheiros que já estão aqui, Maria Gabriela, a dona Rainilda, minha amiga, boa noite, Michele. Michele, já recebi seu boa noite antes, né? Então, o Rodrigo está mandando um abraço para nós, boa noite para ele também. Então, a Estela que está aí. Então, muito boa noite para vocês. Vamos dar sequência, então, no nosso trabalho. E hoje a gente está estudando, a gente acabou de estudar, não é? Exatamente a condição da alma quando ela fica no mundo espiritual, logo que ela sai do corpo físico. Aquilo que aqui em doutrina espírita nós chamamos de erraticidade. Por que é esse nome erraticidade? Nome esquisito, parece negócio de erro, de errado, não tem nada a ver com erro nem com errado. A erraticidade quer dizer, é o espírito, a pessoa que é o espírito que está errante. O que quer dizer errante? Errante é aquele que ainda não tem um lugar certo para ficar. Por quê? Porque o lugar certo para ficar é uma conquista do ser espiritual. Ele precisa trabalhar muito, ele precisa evoluir, ele precisa aprender, ele precisa desenvolver as duas asas que Paulo de Tarso bem definiu nas suas epístolas. A asa da sabedoria, né? A asa do conhecimento, a asa da ciência e a asa da moralidade, a asa do amor, a asa da compreensão das coisas como coisas criadas pelo próprio Criador e que merecem ser amadas na profundidade. Por isso que a grande lei, conforme Jesus definiu, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus vai dizer que, quando ele diz isso, que tudo isso resume a lei, quer dizer, todas as leis e os profetas. Quer dizer, tudo que está nos profetas e que está na lei está resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, a gente precisa aprender, porque amar a Deus, acima de tudo, não é uma coisa tão simples assim. Muita gente ama as coisas da matéria mais do que a Deus, mais do que até a si próprio. A maioria das pessoas não aprenderam ainda a amar a si mesmo. Como que vai amar o próximo se Jesus manda amar ao próximo como a si mesmo, ele não ama nem a si mesmo? Então é preciso que a criatura aprenda a se amar. Como é que é se amar? Respeitar a sua própria liberdade, não se deixar envolver por coisas que não são adequadas, não se envolver em situações difíceis, porque se a gente parar para analisar, a gente vai ver que a maioria das situações difíceis, né, nas quais nós acabamos nos envolvendo são geradas por nós mesmos, pela nossa própria incompetência de administrar a vida e a nossa incoerência de compreender as coisas como elas de fato são. Vivemos na ilusão das coisas materiais, e aí a gente sofre, passa a ficar sofrendo, fica devendo, fica com problema, fica com alterações de comportamento, entra em depressão, fica aflito. As aflições da vida geralmente são criadas pela gente mesmo. A gente se une com alguém que a gente não o faz pelo verdadeiro amor, faz pelos interesses materiais. A gente procura buscar coisas da matéria em detrimento das coisas espirituais. A gente está sempre fazendo alguma coisa que no futuro vai acabar acarretando para a gente dificuldade. E a doença
que a gente que atinge a cada um de nós não é criada por Deus. Deus não criou a doença, Deus criou a saúde. Quem cria a doença é o homem. E o que é a doença? A doença é o desequilíbrio da alma, quer dizer, a desarmonia da alma. Se a pessoa harmonizar a sua alma, se a pessoa buscar a compreensão das coisas de Deus, ela vai encontrar o equilíbrio e vai encontrar a saúde. E quando a gente encontra o caminho que a própria doença aponta para a gente, que de transformação, a gente vê que a doença vai embora, a doença some, a doença desaparece da nossa vida. E a gente às vezes tem uma doença, mas fica saudável, fica bem. E eu sou um exemplo disso. Eu tenho várias doenças e estou indo a caminho dos 90 anos e estou saudável. E apesar que eu devo ter várias doenças, mas as doenças não afetam o meu desenvolvimento da minha vida. Eu trabalho, eu estudo. Agora mesmo acabei de me inscrever num novo curso. Vou fazer um curso aqui de não sei quantas aulas, um ano inteiro, até 2025, uma vez por semana, 4 horas por semana de aula para aprender algumas coisas na minha área de atuação, área médica, porque a gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre buscando novos recursos para poder servir melhor as criaturas e poder atender a esses ditames, a essas normas, né? É, a essas normas que a gente recebe da espiritualidade, que nos manda, que nos atende, que nos, que nos concita a sermos puros e limpos de coração, que não é também muito fácil, né? Humildade, simplicidade, compreensão, entendimento, fraternidade são ainda coisas distantes de nós. Nós estávamos estudando, então, a erraticidade, que então quer dizer o quê? O espírito tem que avançar, progredir, atingir um determinado nível para que possa ter um lugar certo para ele ficar, né? Aqui, você se estudar o Evangelho vai encontrar isso lá. Está lá ó, a parábola do festim das bodas, né? É, tem Jesus começa assim, uma das parábolas, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que reuniu o seu convidou as pessoas para virem para as bodas de seu filho e tal, 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 e as pessoas não aceitaram. Um foi para sua fazenda, outro foi para o seu trabalho, outro foi para o seu sítio. Ninguém queria. E depois o Senhor mandou de novo outros emissários para convidar, e eles pegaram os emissários, bateram nos emissários, mataram os emissários. Enfim, está lá na parábola. Procurem lá a parábola do festim das bodas, vocês vão ver. E no final, nas bodas, tinha um homem que estava lá dentro que foi perguntado para ele como é que ele tinha entrado ali, porque ele não estava vestindo a veste nupcial. A veste nupcial, o que que é a veste nupcial? É a pureza de espírito, é o corpo espiritual limpo de mazelas. Isso ainda é uma coisa distante de nós. Infelizmente, nós temos que concordar que estamos ainda um pouco longe disso. Mas, já tendo a consciência aberta, como a gente fala aqui para abrir a consciência, já vamos conseguindo melhorar muito isso, já vamos conseguindo trazer isso para o nosso cotidiano, né? Para nossa pensar quando for tomar alguma atitude assim, no meu lugar aqui, o que é que Jesus faria? Será que Jesus faria isso? É, aí é uma pergunta que a gente tem que responder. A gente, geralmente, as coisas que a gente faz, acho que Jesus não faria, não. Jesus não aprovaria, não. Mas a gente ainda está nesse patamar. Mas se a gente tiver a consciência de que não está fazendo certo, já é um grande avanço, porque a gente já pode, numa próxima oportunidade, fazer o certo, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que ir pensando e analisando, e esse é o objetivo do trabalho que a gente faz aqui, que é fazer com que a consciência desperte. Então, por isso que o nosso canal se chama Despertando a Consciência, né? Vamos tentar pensar sobre essas coisas, né?
Então, nesse estudo que a gente fez da erraticidade, então o que é erraticidade? Erraticidade é uma situação em que o espírito se encontra e na qual ele está entre duas encarnações. Ele saiu de uma, está ainda esperando a oportunidade para voltar, para continuar a obra de aperfeiçoamento, que não dá para fazer numa vida só, gente. Não tem lógica. Uma vida só, uma existência só, não dá tempo de você fazer tudo que está prescrito para ser feito. Pelo amor de Deus, mesmo você sendo uma pessoa dedicada. Vocês vejam que o próprio Francisco de Assis, no final da vida, ficou muito doente, né? E ele já era um espírito muito avançado. É, o Jesus vai dizer que João Batista era o maior nascido de mulher, quer dizer, o mais espírito mais elevado que tinha naquela época. E ele acabou sendo decapitado porque ele invectava contra a mulher do rei e apontava o dedo. Apontar o dedo para o irmão, seja ele quem for, tenha ele o crime que tiver, não é do Cristo. O Cristo sempre primou por não levantar a sua voz, nem apontar o dedo para nenhuma criatura para dizer. Ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e puro de coração. Não julgueis, eu a ninguém julgo. Nem, ele não julgava, ele era juiz, ele era magistrado. Ele podia julgar, mas não o fazia. E a gente facilmente está julgando sempre o irmão. Ah, porque ele faz assim, porque ele está errado, que ele não devia fazer isso. E a gente, em vez de, quando a gente esquece que quando a gente aponta o dedo para o outro, tem quatro apontando para a gente. E a gente não se toca, às vezes, dos erros que está cometendo. Então, nesse estudo que a gente fez de erraticidade, nós vamos encontrar uma explicação falando que existem mundos transitórios, que existem mundos que os espíritos muito simples estão encarnados, existem mundos mais avançados, um pouquinho como a Terra, que é o mundo de provas e expiações, existe mundo de regeneração, que é um ponto que os espíritos já estão se melhorando, como a Terra deve passar agora, tá num momento crítico de passagem de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e vai passar, apesar da resistência nossa, da nossa pouca cooperação com Jesus para que isso ocorra, mas isso vai ocorrer, porque quem se rebelar e resistir e não se tornar manso, porque está lá nas bem-aventuranças, que né, é bem-aventurado os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ó, a terra, herdar essa terra aqui. E não vai ficar aqui quem não for manso e pacífico. Quem for belicoso, quiser produzir guerra, quiser produzir, não vai ficar por aqui. Vai ser degradado para um lugar muito inferior, muito pior do que a terra é. Isso aí é da lei, não, é inexorável, né? Várias vertentes, várias religiões, vários gurus, vários videntes já viram isso, e isso está na Escritura Sagrada. Basta prestar atenção, desde lá do Velho Testamento até o Novo, há uma demonstração dizendo os tempos são chegados. Que tempos são chegados? O tempo da regeneração, o tempo da transformação, o tempo em que não vai ser mais tolerado a pessoa ficar na rebeldia. Então, como foi dito lá nesse estudo da erraticidade, dessa erraticidade da qual estou falando, a gente disse que havia mundos que servem de estações de repouso para os espíritos errantes, aqueles que ainda estão aguardando retornar na encarnação. E aí, se pergunta isso, será que tem esses mundos mesmo? Tem, né? Sim, eles têm. Esses mundos são particularmente chamados, designados para receberem os seres errantes, aqueles que ainda estão aguardando retornar à vida física. Mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, uma espécie de acampamento, uma espécie de campo para repouso, né?
onde eles, quando eles estão numa erraticidade muito longa, eles ficam num estado que é um estado sempre muito penoso, porque às vezes o espírito não consegue, desencarna, por isso que ele tem que aproveitar bem a encarnação, porque desencarna depois para reencarnar, às vezes é complicado, e agora ninguém quer ter filho mais, como é, a fila da reencarnação deve estar grande por aí. Então, esses mundos estão entre todos os outros mundos, como posições intermediárias, que estão graduadas segundo a natureza dos espíritos que ali vão descansar, que ali vão ficar. E esses espíritos podem chegar até ali, né? E ali gozar de um maior ou menor bem-estar, procurando aurir forças para encetar nova caminhada, nova luta, novo esforço para evoluir, para avançar, né? E será que esses espíritos podem entrar e sair desses mundos à vontade? Será, né? Sim, eles podem sair, sim. Esses espíritos se encontram nesses mundos, podem deles se desligar para ir onde devam ir, aonde devam ir, não onde quer ir, né? Onde deve ir, né? E imaginai-os como um bando de pássaros, né? Pousando numa ilha, aguardando retomar o seu voo, né? Num destino qualquer, para chegarem lá, para os pássaros, por exemplo, voam, tem pássaro que voa, atravessa praticamente o planeta todo, né? É, e os espíritos que habitam esses mundos, eles então podem deixá-los de certa maneira, né, à vontade, né? Então, os espíritos que progridem durante as suas permanências nos mundos intermediários, nesse mundo de repouso, será que eles estão ali, podem estar evoluindo? Sempre há evolução, gente. A evolução é uma lei inexorável. Quer dizer, não há possibilidade de a gente não progredir. A gente pode até estacionar um pouco, mas logo vai acontecer alguma coisa que vai empurrar a gente para frente e vai fazer a gente evoluir, né? Então, e certamente que esses espíritos que se reúnem nesses mundos intermediários, eles, eles fazem ou fazem com o objetivo de se instruir e de poder mais facilmente obter permissão, para ir a lugares melhores e chegar a uma posição onde os eleitos, quer dizer, aqueles que já alcançaram a perfeição, chegaram, aqueles que já comungam com a divindade, que isso aí é que é o objetivo básico do progresso, é você ser um com o Pai Celestial, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ele não dizia isso? Ele dizia isso. Então, e aí é pela natureza especial que os mundos transitórios estão perfeitamente destinados aos espíritos errantes, né? Eles foram criados para isso, e vão ser assim para sempre? Não, não é para sempre. É por isso que diz que é mundo transitório, né? É apenas temporária a situação, porque esses mundos são mundos muito primitivos. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos. Não são seres corpóreos, são os seres que estão sem corpo, que estão esperando reencarnar, esperando outro corpo, né? E será que esses lugares onde eles não podem ter corpo ali? Por quê? Porque não, esses planetas intermediários, locais, eles são planetas estéreis, não tem nada lá, não tem praticamente vida, né? Porque esses espíritos que vão para ali não precisam de nada, eles já estão num ponto, vão só descansar, mas eles não precisam comer, não precisam nem respirar praticamente, não precisa de nada, praticamente não precisa de coisa nenhuma, né? E aí, essa esterilidade desses planetas, ela não é permanente, ela vai desenvolver daqui a pouco, né? Eles são estéreis transitoriamente só. Esse mundo deve então ser desprovido de belezas naturais? Pergunta, né? Olha, a imensidão é uma beleza. A gente fala da natureza, a natureza se traduz pelas belezas da imensidão.
E não apenas para que não são, que não é menos admirável do que aquilo que a gente chama de natureza natural, de beleza natural. Não é. A beleza é um negócio tão complexo que a gente não sabe nem dizer direito como é. Então, esses planetas também, apesar de não ter nada, não ter vida, eles têm as suas belezas também, características da sua condição, né? Então, visto que o estado desses mundos é transitório, será que a nossa Terra algum dia vai ser um mundo transitório? Não, porque ela já foi. Ela já foi um mundo transitório. E que época será que ela foi? Ela foi durante a formação, quando ela começou a ser desenvolvida, quando Jesus retirou a partícula, né, lá do Sol e esculpiu a Terra, construiu a Terra. No começo, ela era um mundo transitório, né? Não existe nada de inútil em a natureza, minha gente. E coisa nenhuma fica sem função. Tudo tem uma função, né? Tem uma destinação. Não existe vazio. Tudo é habitado e a vida está por toda parte. Pode não ter a vida na expressão que a gente conhece, mas pode ter a vida embrionária, pode ter a vida sob outras formas que nós ainda desconhecemos. Então, durante uma série de séculos que já passaram, né, antes da aparição do homem na Terra, no decorrer dos lentos períodos de transição que são atestados pelas camadas geológicas, e antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa da Terra que era naquele momento não tinha forma, ainda estava sendo modelada, né? Naquele árido caos onde os elementos estavam em luta, confundidos. Havia um caos terrível no começo, né? Havia ausência de vida. E seres que não tinham nem as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, encontraram ali, aqui na Terra, né, refúgio, descanso, no mundo transitório. Deus quis que, mesmo naquele estado imperfeito, esses locais, e no caso aqui está falando da Terra, ela servisse para alguma coisa. Quem, portanto, ousaria dizer, por exemplo, que dentre esses milhares de mundos que circulam na imensidão, existe um único que é habitado? Quem pode afirmar isso? Nessa multidão de mundos que existe no universo, né? Não existe exclusivamente um mundo habitado, são vários que nós não sabemos. E qual seria então a utilidade dos outros? Será que Deus criou eles só para recriar a nossa vista? Apesar que a gente nem vê todos, a gente não sabe. Então, essa é uma suposição absurda e incompatível com a sabedoria, com a grandiosidade do Deus que a gente conhece, né? E ressalta todas as obras, e é uma ideia inadmissível pensar isso, quando se pensa que todos aqueles que não podemos perceber. Ninguém contestará que há nessa ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material inutilidade. Não existe. Todavia, os mundos que são povoados de seres vivos, apropriados ao meio no qual eles estão, né? E há sempre algo de grande e sublime, onde talvez a gente encontre a solução de muitos problemas que a gente não tem solução ainda. Por exemplo, um desses problemas é exatamente saber o elo perdido entre os animais e o homem, né? A ciência não conseguiu ainda determinar onde que está esse elo perdido, né? Quer dizer, talvez esteja nesses mundos intermediários aí, que a gente acabou de falar deles. Então, nós estamos terminando esse estudo do mundo intermediário e nós vamos entrar na próxima semana no estudo das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Como é que o seu espírito
Porque se a gente parar para pensar e analisar, a gente vai ver que nas teologias, nas religiões ortodoxas, a gente vai ver que a ida para o céu ou para o inferno, segundo eles, ela só pode ocorrer depois que houvesse a volta ao corpo físico, conforme está escrito que o corpo físico ia sair do túmulo e a pessoa ia recuperar a vida física. Porque quem dá o sofrimento, quem dá a sensação é o corpo físico. A alma não tem nervo para sentir, então aí, quer dizer, essa ideia dessas teologias ortodoxas aí, dessas religiões, das interpretações, vamos dizer assim, literais da Bíblia, sem um estudo aprofundado, sem a compreensão da letra espiritual com que a Escritura está escrita. E aí a gente fica sempre pensando assim, será que os espíritos têm sofrimento? Será que os espíritos têm dor? Né? Então, teoricamente, na teologia ortodoxa cristã, por exemplo, tanto católica quanto evangélica, é preciso haver a ressurreição da carne para que haja destinação para o inferno ou para o céu. O céu para o maná do deleite, né, para ficar tocando harpa, sei lá o que ele vai fazer, e para o fogo que queima, mas não consome, dos lugares mais sofridos para aqueles que não cumpriram bem as suas tarefas. Essa ideia é que muita gente que professa essas religiões não tem noção disso, porque não estuda, não sabe. A gente que está aqui nesse nosso nicho aqui, a gente tem estudado muito isso. E a pessoa diz assim, acha, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Não, não é, não tem. Fica num momento, fica. Até religiões dizem que a pessoa fica adormecida. Está esperando o quê? Está esperando a ressurreição. Essa coisa contrária, completa. A ciência de que é o corpo do meu bisavô, que eu nem conheci, vai sair do túmulo e vai recuperar aí vai poder ir com o corpo físico para o céu, para o inferno. O apóstolo Paulo vai falar disso com muita sabedoria, dizendo que a corrupção não pode ir para o céu. Né? Ele fala, o que ele chama de corrupção? Corrupção é a carne, o corpo de carne é corrompível, é corruptível, se desmonta, se destrói. Isso não tem lugar. Está dito na Bíblia isso, gente. As pessoas leem e não entendem, não compreendem, não estudam. Pega um pedacinho do negócio, aquele pedacinho fica achando que sabe tudo. Você, para estudar isso, tem que fazer uma exegese, chama-se exegese, profunda do conhecimento bíblico, para poder compreender e juntar uma coisa com a outra. Então, nós vamos ver que essas percepções, sensações e sofrimento dos espíritos vai nos dar uma ideia muito mais perfeita do que seja realmente o ser espiritual, do que seja a alma, do que seja a essência da qual somos todos construídos, que é a essência espiritual. Então, nós vamos ter oportunidade de estudar isso na próxima semana. Nesse momento, nós encerramos o nosso trabalho agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Sexta-feira, meus amigos, eu vou fazer um chamadinho para vocês, talvez pelo Facebook, eu não vou estar aqui. Eu vou para uma comemoração de 45 anos de formado médico. E eu vou trazer na semana que vem uma novidade para vocês aqui no nosso canal. Ninguém sabe, só eu que sei. Nem o nosso Carlos, que é o nosso, nosso guru aqui da internet, aqui, nem ele sabe, porque eu não falei nada com ele ainda. Nós vamos fazer uns estudos aqui de medicina, de saúde, de coisa médica, mais aprofundado. Eu vou fazer, estou fazendo um curso, fui fazer um curso novo, estou fazendo, aliás, me inscrevi hoje, paguei pelo curso hoje. Eu vou começar a estudar uma série de coisas naturais que eu vou começar a dar as dicas para vocês aqui. Então, provavelmente esse estudo do Livro dos Espíritos vai ficar sendo quinzenal, de 14 em 14 dias,
No intervalo desse estudo, nós vamos fazer uns estudos de saúde natural. Vamos estudar por que a gente tem que tomar suplemento alimentar, por que a gente tem que tomar vitamina, que é uma coisa que eu sempre fui contra, mas eu acabei estudando. A gente tem que aprender a melhorar e a mudar pensamento. Eu passei a minha vida inteira demonizando essas coisas, mas estou aprendendo que não é assim e que eu estava errado. Então, quando a gente acha que se encontra que está errado, a gente deve mudar, porque não, como diz o grande mestre, pai da medicina clássica, né? Conforme está ali atrás, ó, tem lá o juramento dele, Hipócrates, né? Hipócrates vai dizer que é preciso mudar sempre, é preciso aprender sempre. E a vida é muito curta, a gente tem que se esforçar muito para aprender. Eu estou fazendo esse esforço, estou começando a fazer esse curso, é um curso novo que eu estou fazendo, que eu vou trazer para vocês aqui, nessa área de espiritualidade e saúde, coisas do cotidiano, do dia a dia. A gente vai juntar, inclusive, com esse estudo que a gente está fazendo lá nas sextas-feiras, que são as 10 leis da felicidade, né? A próxima seria, que essa que eu não vou conseguir fazer sexta-feira, vai ficar para outra sexta, mas vamos ver que é alimentação e exercício. Então eu vou poder, já com esse novo curso, trazer coisas novas para vocês, novas inclusive para mim, coisas que eu estou aprendendo agora que eu não sabia. E eu sou professor de fisiologia do esforço, de exercício. O professor titular, mas nesses títulos não servem para muita coisa, não. A gente recebe títulos e a gente sabe muito pouco. Na realidade, a nossa ignorância é muito grande. E graças a Deus que o despertando a consciência faz com que você veja que você é muito ignorante, que você não sabe muita coisa. Ignorante no sentido de ignorar, de não saber. Ninguém sabe tudo. Mas quando você se esforça, se dedica, você vai aprender um montão de coisa. Inclusive, eu tenho aqui umas coisas para. Tenho aqui uma companheira nossa, que é a nossa querida Rainilda, que é minha cliente, né? Tenho algumas coisas para ela aqui, novas para ela, para ajudar ela a melhorar da situação que ela tem, né? Então, eu vou cumprimentar aqui novamente a Rainilda, Sinara, que está aí, que eu não falei, Vera Lúcia Machado, que está aí também, Eleni, que está aí, né? Maria das Graças Cunha. Mãe, Graça, depois dá notícia do seu esposo para mim, por favor. Estou preocupado com ele, tá? O esposo da nossa irmã Graça foi incluído na prece de hoje. Ele está ainda, parece que internado, teve um problema cardíaco, né? Teve um infarto, alguma coisa assim. Nós temos vários, porque todo mundo aqui é doente, gente. A humanidade inteira está doente, né? Nós também somos doentes. Um é mais doente que o outro. Agora, a gente pode ser uma pessoa que tem doença e não ser doente. A gente fica doente quando a gente não sabe buscar a saúde. Pode ter doença e não ser doente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Chico Xavier tinha não sei quantas doenças, mas ele não era doente, né? Eu aprendi com ele. Então, vamos, eu vou trazer essas novidades para vocês. Semana que vem eu vou para o Rio esse final de semana. Vou comemorar 45 anos de formado médico, uma data emblemática para a minha vida. Espero ainda ter pelo menos uns 4, 5 anos de atividade profissional aí para ajudar as pessoas. Será que eu vou conseguir? Vou tentar, né? E vamos ver se a gente chega lá. Então, uma boa noite para vocês, um bom sono. Lembrem da segunda lei da felicidade, o sono reparador. Relaxa, não come cedo, não deixa para comer na hora de dormir, bebe bastante água, procura relaxar, não ficar olhando para as telas 1 hora antes de dormir, procura ajudar o seu organismo a encontrar o recurso necessário para ter um bom sono. Uma boa noite, durmam com Deus.